Olá, bem-vindos aos nossos episódios que estudam os capítulos do livro Roteiro, Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Uma série semanal disponível para você em diferentes canais, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, com imensa alegria, trazendo aqui para que você tenha contato com esses comentários com no máximo 30 minutos em torno de transmitidos e disponíveis também nos canais Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário. Nós estamos hoje no capítulo 25, Ante a Vida Mental, dessa série de comentários. Vamos trazer o nosso amigo e professor Marcos de Mário, que está sempre conosco, nas elaborações, nos comentários deste precioso livro. Olá, Marcos. Olá, Orson. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Vamos então dar continuidade aqui ao estudo dessa obra magnífica de Emmanuel através do Chico Xavier. E hoje, um tema realmente muito importante, porque vamos falar da nossa vida mental e do ponto de vista espiritual, não é, Orson? Porque lembrando que é o Emmanuel desencarnado falando para nós com essa ótica espiritual. Então, vamos ter um capítulo bastante precioso. Sem dúvida. Capítulo 25, Ante a Vida Mental. Dentre os outros capítulos comentados anteriormente, os outros 24 já disponíveis no canal, este aqui, pelo menos este, é o primeiro mais compacto, mais curtinho, com menor número de linhas, mas igualmente precioso. Vamos lá para a primeira seleção de parágrafo. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fulcro mental. Nós temos aqui o primeiro parágrafo do capítulo e o nosso telespectador nota a grandeza e a profundidade que este capítulo produz, que este parágrafo, melhor dizendo, produz em nós, instigando a nossa mente. Porque, veja só, quando nós passamos a pesquisar por que o destino, como é que funciona a vida, para onde vamos, afinal de contas, para que tudo isso, por que o sofrimento, mas encontra a luz dos princípios espíritas que lhe favorece, lhe clareia os caminhos internos, deve consagrar-se à apreciação do pensamento. Olha que interessante este convite de Emmanuel, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se, vejam a profundidade do convite, na decifração dos segredos. Marcos de Mário, o Emmanuel, não é brincadeira, hein? Ele sabe resumir um caminho complexo. É verdade, Orson. Como todo espírito superior, né, tem o poder da síntese. E nesse poder da síntese nos traz uma profundidade muito grande dentro daquilo que ele coloca. Hoje em dia, a nossa ciência está às voltas com essa questão da decifração da mente e do pensamento. Neurologicamente falando, já avançamos muito, mas falta também avançar muito mais em relação a conhecer o nosso cérebro. Mas o que intriga os neurologistas e pesquisadores afins dentro dessa área é localizar o pensamento, é saber onde está a mente. Chegou-se até a cogitar que a pineal ou epífise fosse a sede da mente, mas hoje já se sabe que não. É um órgão muito importante do nosso cérebro, interligado a outros, e que, de fato, dentro das pesquisas, ele tem todo um dinamismo na medida em que você pensa, se emociona, mas para a nossa ciência continua um grande ponto de interrogação. Onde está localizada a mente, o que ela é e como produzimos, de fato, os pensamentos. E aí vem a doutrina espírita, como nos coloca o Emmanuel,
para nos dizer que, em verdade, nós jamais iremos encontrar a mente no cérebro. O cérebro é o instrumento da mente que pertence ao espírito. Alguns autores, inclusive espiritualistas, até usam, né, mente e espírito como sinônimos, mas nós espíritas sabemos separar uma coisa da outra, porque o espírito é a individualidade cósmica criada por Deus. Claro que a mente se confunde um tanto quanto com ele, mas hoje nós já sabemos que não são as sinapses neuronais, não são secreções neuronais que produzem o pensamento. E os espíritos são muito claros ao nos dizer, como coloca aí o Emmanuel, dessa nossa necessidade de começarmos a prestar mais atenção aos nossos pensamentos, aos prodígios da nossa mente, e para fazermos principalmente o intercâmbio com aqueles que velam por nós, que vivem ao nosso lado, os desencarnados, porque nós temos um potencial mental muito grande, mas estamos longe de compreender. Tanto é, Orson, que ainda a ciência atual, que é materialista, mas pesquisando o cérebro, os cientistas já chegaram à conclusão que, de toda a nossa capacidade neuronal, cerebral, nós muito mal utilizamos 10%, quanto mais a nossa capacidade mental, né? Talvez a gente não chegue nem a 1%. Então, nós temos que fazer muito esse exercício de pensar sobre o que pensamos, saber utilizar o potencial da mente para fazermos o bem, praticarmos o amor e ampliarmos as nossas intuições, o nosso contato com a própria dimensão espiritual. Então, fica aí o alerta do Emmanuel. Precisamos começar a fazer esse exercício. Pois é, Marcos. Quando a gente encontra aqui no parágrafo inicial que essa expressão decifração dos segredos do fluxo mental, né, nós ficamos a pensar nos esforços da psicologia, que se desdobrou em vários segmentos, em várias frentes de análise para o enfrentamento dos desafios da mente humana. E também a psiquiatria, utilizando-se de medicamentos para atuar naquilo que você se referiu como instrumento. O cérebro é um instrumento, uma ferramenta da mente que reflete o pensar, o sentir da alma. E se utiliza desse instrumento que está dentro do nosso crânio aqui, é um instrumento que se torna inútil depois da morte, o cérebro, mas enquanto encarnado o ser, utiliza-se desse ferramenta, instrumento, alicate, chave de fenda, martelo, esses instrumentos, essas ferramentas que estão aqui dentro, que fazem o espírito agir, refletir, tirar conclusões da visão, da audição que lhe chega, as imagens e sons que lhe chegam pelos sentidos. É fenomenal isso, Marcos, porque é um desafio para a ciência e até para nós mesmos, que não somos cientistas da área, mas a gente se defronta com a realidade própria de vivermos nessa interação contínua e desafiadora. É verdade, Orson. Você citou aí a psicologia e a psiquiatria, e é bom deixarmos bem claro que o espiritismo não descarta essas ciências, nem a neurologia, muito pelo contrário, porque a ciência também é de ordem divina e ela está escaneando os meandros do corpo orgânico e da mente. Ela não vislumbrou ainda a alma, mas vai chegar nisso. Se bem que alguns campos da psicologia já vislumbraram. Se nós pegarmos, por exemplo, a psicologia do ponto de vista junguiano, né, do Carl Gustav Jung, nós vamos ver que Jung era espiritualista, e ele acreditava na existência da alma. Ou se pegarmos, por exemplo, a chamada psicologia transpessoal, eles partem também de que nós, seres humanos, somos seres além do corpo. Estamos chegando. Então, isso é muito importante que nós pensemos sobre isso, estudemos sobre isso, e o cérebro é uma máquina ou um instrumento fenomenal.
E até hoje ele está encantando os nossos cientistas, porque tem uma capacidade impressionante de transmissão, de transmitir informações. E essa capacidade vem sendo muito estudada. Só não se sabe de onde as informações vêm, né? A causa, né? É o ser pensante. Mas tudo Onde bem. está? Onde está? Mas tudo bem que os nossos cientistas peguem a alma só como uma hipótese, um talvez, né, meio longínquo, mas você começa justamente por uma hipótese, o talvez, quem sabe, né, tem que ser pesquisado, né, ok? E eles vão acabar chegando no próprio espiritismo, porque, na verdade, o espiritismo não é uma teologia teórica, o espiritismo é uma ciência, que observa, que cataloga, que estuda os fenômenos espíritas ou mediúnicos, as manifestações dos desencarnados. Nós temos N tipos de provas aí mostrando que somos, sim, seres imortais. Mas a ciência vai chegar, e é por isso que quando alguém chega, fala para nós assim, sabe uma coisa, eu vou largar tudo e fazer tratamento só no centro espírita. Não, não é para fazer isso. A medicina, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, a psicanálise, todos esses ramos da ciência são importantes e nós precisamos apenas, então, somente integrar esses serviços com também a realidade espiritual, no caso aí lá no Centro Espírita. Então, nós nunca descartamos nada. Nós estamos estudando para compreender melhor a própria alma que nós somos. O Marcos, foi muito importante você citar aí para nunca descartarmos os avanços das ciências. Aliás, esse é papel do Espiritismo, valorizar o esforço humano nas pesquisas dos vários segmentos da vida, particularmente na questão da mente, particularmente na questão das emoções e dos pensamentos e das reflexões. Você citou a neurologia, que foi também uma ciência que progrediu de forma muito expressiva nos últimos anos, nas últimas décadas, e quanto à psicologia, ela se ampliou igualmente de forma extraordinária, né? Nós vemos a psicologia infantil, por exemplo, de grande valor, a psicologia coletiva, que estuda os fenômenos de ações e reações coletivamente consideradas, né? Entre outros aspectos, a psicologia materna, paterna, filial, existe todo um manancial. Inclusive, a psicologia é usada hoje para influenciar em resultados de empresas. Para nós dois que somos palmeirenses, nós estamos vendo aí o esforço do Abel na condução do time do Palmeiras, que é um exemplo de aplicação de psicologia, atuando no emocional dos seus profissionais, dos seus atletas. É muito interessante. E aí, Marcos, pensando nessas ciências, o próprio Emmanuel vai dizer aqui, no capítulo que nós estamos nos valendo hoje, de que existe um poder mental. Existe um poder mental. E esse poder reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas e coletivas. E aí, Marcos, surge aqui a segunda seleção de tela para postar aqui aos telespectadores, que inclusive peço para você ler e comentar. Muito bem. Nós destacamos, então, do texto do Emmanuel a seguinte frase: a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Em diante dessa afirmação de Emmanuel, alguém poderá questionar: mas a ciência já comprovou isso que ele está falando? Pensamento é mensurável? Sim, a ciência já comprovou isso. Pesquisas no campo da telecinesia, da telepatia, já mostraram que o nosso pensamento, ele pode ser, sim, detectado, ele é uma energia e que incide, inclusive, sobre objetos materiais. Nós tivemos uma experiência que foi repetida à exaustão, com pessoas diferentes, pesquisadores diferentes ao longo do tempo, dentro do campo da telepatia, ou seja, da transmissão do pensamento, que, na verdade, é uma experiência até
simples de ser feita, mas, obviamente, que dentro de um laboratório, com todas as condições, inclusive no controle atmosférico da sala. Bom, em que consiste isso? Em você colocar numa sala hermeticamente fechada, você põe uma mesa, essa mesa totalmente na horizontal, retinha, com medição certíssima, plana, e aí você coloca uma pequena bola de chumbo, né, também perfeita, você põe no centro da mesa. E uma pessoa do lado de fora, nessa sala, ela mentaliza aquela esfera metálica que está sobre a mesa, e ela tem que ficar mentalizando aquela esfera e emitindo uma ordem via pensamento para que aquela esfera metálica sobre a mesa se mova para frente. Experiências mostraram que isso acontece. Ou seja, que aquela bolinha de metal, aquela esfera metálica, se movimenta para frente. Em alguns, 15 minutos, outros, dependendo, meia hora, alguns 1 hora. E aí, então, qual é a conclusão dos cientistas? É que cada um de nós tem o seu poder mental, maior ou menor. E é uma experiência mental e física ao mesmo tempo. Os cientistas não sabem explicar que poder da mente é esse, quer dizer, que energia a nossa mente emite e que pode atingir e movimentar aquele objeto metálico. Isso ainda está em estudo. Agora, nós espíritas sabemos. E quando você pensa e você mentaliza, você fixa uma ideia, o que você faz? Você movimenta os fluidos ambientes. E ao movimentar os fluidos ambientes, você pode fazer com que aquela esfera metálica, ou se fosse qualquer outro objeto, ela consiga se movimentar, entre outras questões. Nós sabemos, por exemplo, no estudo dos grandes gurus hindus ou budistas, que eles, ao se concentrarem naquelas longas meditações que fazem, eles são capazes de controlar todo o seu organismo interno. São capazes de levitar o próprio corpo. Não é o poder mental, são as energias mentais que estão em ação. Então, nós temos as comprovações materiais, e mesmo de ordem científica, sobre essa fala de Emmanuel, sobre o nosso poder mental, e que o pensamento é, sim, uma substância e que pode ser medida. Bom, Marcos, e trazendo tudo isso para a realidade espírita que nós conhecemos, estudamos e nos dedicamos aprofundando estudos, inclusive estudando aqui o livro Roteiro de Emmanuel, nós vamos lembrar que os desencarnados, ou aqueles que já deixaram o corpo físico pelo fenômeno biológico da mente, também pensam, também produzem pensamentos. E existe uma capacidade que está em todos nós, que estamos encarnados, e que pode ser comparada a um poder que também está entre os espíritos, de comunicação mental entre aqueles que habitam outra dimensão e aqueles que estamos encarcerados nessa estrutura biológica do corpo humano. E aí, através da mediunidade e através também da interação de pensamentos, nós podemos combinar pensamentos, nos atrair, nos repelir ou neutralizar essas correntes ou esses intercâmbios, como o próprio Emmanuel cita aqui no seu parágrafo específico deste capítulo que nós estamos falando. Isto é sensacional, Marcos, essa possibilidade e também essa capacidade, que pode ser comparada a um poder mental, inclusive, né? A capacidade de comunicação através desse instrumento, e como você disse lá em outro termo, em outro momento de sua fala, que não é apenas, a questão também é física, além de ser mental, é muito interessante. Isso, Orson, nos lembra assim, né, quando perguntarem para nós, né, mas quem são os espíritos? São os seres humanos. Tá, e nós, seres humanos, somos quem? Os espíritos. Porque estamos falando de uma única realidade. Todos nós somos espíritos, ora encarnados, como é o nosso caso aqui, ora
desencarnados. Se todos nós somos espíritos, e se aqui encarnados nós pensamos, por que haveríamos de perder o pensamento e o poder mental estando no mundo espiritual? Não há lógica nisso. Então, é claro que nós vamos manter sempre o pensamento. E a linguagem dos espíritos superiores é o pensamento. É a linguagem universal. Eles se comunicam através da transmissão do pensamento. E nós também podemos chegar a isso. Nós temos essa capacidade, desde que, como nos alerta Emmanuel, comecemos a dar mais importância ao nosso poder mental, a estudá-lo, a analisá-lo e a canalizar essa força mental para as intuições, a transmissão do pensamento e assim por diante. Então, lembremos que a morte não vai provocar um distanciamento entre nós, porque eles estão conosco, os desencarnados. Ah, mas como é que eles vão se comunicar comigo? Através do pensamento. Como eu vou saber? Isso não é exatamente útil, saber, mas é você estar sempre aberto nas suas meditações, nas suas orações, na sua vida, para receber as intuições, as boas intuições, porque isso já é transmissão do pensamento, de lá para cá. É como dizia o Chico Xavier, né? Olha, não adianta forçar nada, o telefone só toca de lá para cá, mas nós precisamos estar atentos, primeiro para deixar o telefone tocar, e segundo para ouvir o seu toque, isso que é o mais importante. E tudo acontece via pensamento, porque os espíritos não estão aí para fazer fenômenos exuberantes, materiais, para ficar nos chamando a atenção, não é assim que acontece. Então, força de pensamento é muito importante. E, Orson, quem sabe, né? Quem sabe não, Deus sabe e é o nosso futuro. Quando já estivermos mais adiantados, aqui mesmo na Terra, entre nós encarnados, nós vamos nos adiantar tanto no campo da comunicação que nós não vamos nem precisar da internet, nós vamos nos comunicar telepaticamente, via pensamento. Hoje parece uma utopia, mas, na verdade, não é. É apenas uma questão de evolução, principalmente moral, porque aí nós temos toda uma questão moral para ser estudada nessa transmissão do pensamento. Pois é, Marcos. E o Emmanuel, nós estamos estudando o seu texto, ele vai dizer também, né? Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Olha o alerta que este trecho contém para todos nós, né? Nós vemos situações variadas, deprimentes, alimentadas ou desnutridas por força do pensamento. Olha o poder do pensamento aí atuando através da seleção de forças que se atraem ou se repelem, segundo o objetivo que é alimentado para atingir determinados efeitos. E aí nós vemos o campo das causas concretizar-se no campo dos efeitos. É o poder do pensamento, Marcos. Orson, é a lei de sintonia, né? Porque essa que é a grande verdade. E nós sabemos muito bem disso, né? Você, por exemplo, alguém lhe chama para uma reunião, para estudar algum projeto, alguma coisa. Ok, você acha a ideia boa, que vale a pena, e você vai na reunião. Quantas vezes já não aconteceu de você sair do encontro, mas você sair sem fechar nada? E não sei, tem alguma coisa, não sei, não, até não sei, acho que não é por aí. E aí você simplesmente não vai. Ou em outras ocasiões, você já sai com a coisa já acertada, entusiasmado, aquela coisa. E por que isso acontece? É essa lei de sintonia a qual o Emmanuel está se referindo, utilizando outras palavras, porque é a conjugação das forças mentais ou não. E às vezes acontece justamente isso, você não sente harmonia. Quer dizer, o seu pensamento não consegue se integrar com o pensamento do outro. Então, as emissões mentais acabam entrando em choque. E aí você resolve colocar um pé atrás
e não ir. E outras vezes não, porque justamente as ideias são comuns, o que está por trás daqueles pensamentos são coisas realmente boas e você capta. Então, ao invés das forças mentais se repelirem, elas se aglutinam. Então, tudo é a mente, né? Tudo é esse poder mental, tudo são essas forças que estão em jogo entre nós. A gente percebe claramente, Marcos e amigos que estão nos ouvindo, que existe uma lei que preside a tudo isso, e quantos de nós conseguirmos nos adaptar pelo equilíbrio, pela disciplina, pela educação e sem dúvida nenhuma, pelo conhecimento de tais forças e possibilidades, melhores instrumentos nós seremos para que a energia divina flua através de nós e busque mudar o ambiente que estamos favorecendo-nos de maneira muito expressiva. Emmanuel cita, inclusive, que a imaginação não é um país de névoa. A imaginação, todos nós imaginamos questões de criações vagas, incertas. Ele chega a dizer que a imaginação é fonte de vitalidade, energia, movimento. E aqui, antes de encerrar o capítulo, Marcos, ele vai trazer para nós uma preciosidade de informação que é uma verdadeira fonte de alegria, de entusiasmo para todos nós que estamos pensando junto com ele. Para você que está nos assistindo, para nós dois que estamos conversando sobre o assunto, nós veremos aqui nesta frase que antecede o final do capítulo e que será o destaque da última postagem, um universo que deverá mover o nosso entusiasmo pela vida e pelas boas ações. Eu vou deixar para o Marcos ler e encerrar aí o comentário com a propriedade desta citação. Muito bem, eis o nosso Emmanuel nos dizendo: o idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis, nas obras do bem ou do mal. É por isso, Orson, e todos que estão nos acompanhando, que nós espíritas aprendemos a viver com alegria, a ter realmente pensamentos positivos, bons, para que as obras do bem possam acontecer, se solidificar. E o Emmanuel é muito claro, ele está falando de idealismo operante. Não é só você ficar idealizando, mas não sair do lugar. Ele está falando de fé construtiva. O sonho que você tem, mas o sonho que age, ou seja, em que você se coloca em ação para tentar concretizar esse sonho. Então, é o poder da sua mente lhe impulsionando. Você vai para frente. E alguém vai dizer, mas nem sempre as coisas vão dar certo, apesar disso. Sim, porque existe uma lei, a lei divina, que rege os nossos destinos. Deus é que sabe melhor de nós. E, de fato, algumas coisas não são para ser concretizadas neste momento, mas isso não invalida você ficar se impulsionando através dessas ideias, desse idealismo, desde que ele seja salutar. Porque aquilo que não pode ser feito agora, talvez poderá ser feito depois. E se não puder ser feito aqui na Terra, durante a encarnação, poderá depois ter a sua concretização no mundo espiritual. Por isso, então, vamos viver sempre com alegria, pensando coisas boas e sempre procurando, então, concretizá-las nessas ações do bem coletivo. Que maravilha, né? Que idealismo que nos move, nos entusiasma. E Marcos, depois de um capítulo tão exuberante como esse, nós já ficamos no aguardo da próxima semana, do próximo capítulo, que também tem um tema maravilhoso. É o capítulo 26, que vai nos falar sobre afinidade. Quanta coisa vem por aí, Marcos. É verdade, tem muito ainda. O roteiro tem 40 capítulos, né? Nós fizemos 25, então ainda tem muita coisa pela frente, com o Emmanuel nos explicando o Evangelho e o Espiritismo. Muito obrigado a vocês todos e até a próxima semana com o episódio 26. Um grande abraço a todos. Até lá.